Olá! Nesta aula trataremos sobre as exigências e os parâmetros utilizados pelo Estado para uma análise de um programa de compliance. Mesmo com a evolução legislativa a respeito de programas de integridade no Brasil, que foi através da Lei 12.846 de 2013, do Decreto 8.420 de 2015 e o mais recente Decreto 11.129 de 2022, ainda existem lacunas, especialmente de como implementar um programa de integridade na prática. Observam-se casos práticos em que as empresas apresentam estruturas de programas de integridade, mas que, por sua vez, não implementaram esses programas de forma efetiva e contínua. Isso ocorre muitas vezes, pois as pessoas jurídicas ainda têm dificuldade na compreensão do que é um programa de integridade, especialmente diante de termos amplos e vagos estabelecidos na legislação vigente. Ou seja, a pessoa jurídica apresenta um programa de integridade que existe apenas em termos de normativas internas, sem a existência de uma eficácia prática. É por isso que, buscando aprofundar os aspectos essenciais para uma efetiva implementação de um programa de integridade, se faz fundamental analisar os elementos contidos na Portaria 909, de 7 de abril de 2015, da Controladoria Geral da União, a CGU, bem como o programa Empresa Proética, que é do governo federal. Inicialmente, a Portaria 909 de 2015 da CGU teve a finalidade de expedir orientações, normas e procedimentos complementares referentes à avaliação do programa de integridade. Para que seu programa de integridade seja avaliado, a pessoa jurídica deverá apresentar relatório de perfil e relatório de conformidade do programa de integridade. Para tanto, o relatório de perfil, conforme o artigo 3º da portaria, deverá indicar alguns elementos específicos daquela pessoa jurídica, como os setores do mercado em que atua, se é em território nacional, se for o caso no exterior, bem como apresentar sua estrutura organizacional, descrevendo a hierarquia interna, o processo decisório e as principais competências de conselhos, diretorias, departamentos ou setores. Ainda deve informar o quantitativo de empregados, funcionários e colaboradores, especificar e contextualizar as interações estabelecidas com a administração pública, nacional ou estrangeira. Esses são alguns exemplos dos requisitos exigidos para o relatório de perfil. Já para o relatório de conformidade do programa de integridade, que está previsto no artigo 4º da Portaria 909 da CGU, a pessoa jurídica deverá informar a estrutura do programa de integridade, com a indicação e a descrição dos pilares do programa de integridade, que são previstos lá no Decreto 11.129, atualmente artigo 57 do decreto, demonstrando o funcionamento do programa de integridade na rotina da pessoa jurídica, com histórico de dados, estatísticas e casos concretos, bem como demonstrar a atuação do programa de integridade na prevenção, detecção e remediação do ato lesivo objeto da apuração. Dentro desse contexto, a pessoa jurídica deverá zelar pela completude, a clareza e a organização de todas essas informações. A comprovação pode ser realizada por documentos oficiais, correios eletrônicos, cartas, declarações, correspondências, memorandos, atas de reunião, relatórios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravações audiovisuais e sonoras, fotografias, ordens de compra, notas fiscais, registros contábeis ou outros documentos, preferencialmente sempre em meio digital. Importante destacar que todas essas informações devem comprovar uma verdadeira implementação do programa de compliance, razão pela qual o programa de integridade meramente formal, aquele conhecido como fake compliance, se mostra absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorrência de atos lesivos à administração pública. Outro bom indicador para a implementação na prática dos principais parâmetros previstos no artigo 57 do Decreto 11.129 de 2022 poderá ser encontrado nos requisitos objetivos exigidos para adquirir o selo Empresa Proética do governo federal, que reside em um reconhecimento público daquelas pessoas jurídicas que, independentemente do porte e do ramo de atuação,
mostram-se comprometidas em implementar medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude. O selo ou programa Proética resulta da conjunção de esforços entre o setor público e o setor privado para promover no país um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente. Assim, é importante analisar a associação entre os principais incisos previstos no artigo 57 do Decreto 11.129 de 2022, com as exigências e requisitos previstos para adequação à empresa Proética. Ali, pode-se encontrar como estruturar os pilares do programa de integridade, como o comprometimento da empresa e o apoio da alta direção, os padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade, os treinamentos e ações de comunicação periódicos, a gestão adequada de riscos, os registros contábeis, os controles internos, bem como estruturar uma área responsável pela aplicação do programa de integridade, os requisitos para os canais de denúncia, bem como realizar diligências prévias, entre outros.